E vamos continuar este programa, A Minha Caminhada. E vamos continuar a falar com a Martina, que é de Suíça, pastora em Suíça. E às vezes olhamos para uma pessoa e pensamos que ela já nasceu na igreja. Foi já assim desde sempre. Sempre falava português, era sempre assim, mas não foi bem assim. Ela nem nasceu em Portugal, ela nem falava português e nem era pastora. Pronto, veja só. Então, bom, vamos continuar então a falar com a Martina. Então, tudo bom? Tudo. Continua bem, né? Então, só para resumindo, nasceu nas Camarões, fala francês, e a escola de freiras, né? Sim, no colégio. Colégio de freiras. Depois, aos 14 anos, então, veio para Portugal, com a família toda, né? Ninguém falava português, só o pai, mas o pai não ficou em casa. Entretanto, tive que aprender português. Foi para estudos dos seus sonhos, mas no final, quando começou a entrar no estudo, no final não era nada disso que eu estava a pensar. Entretanto, converteu-se e quando converteu-se, finalmente entendeu o propósito porque é que Deus lhe trouxe até Portugal. Sim. Entretanto, agora estamos nesta fase que Deus colocou no seu coração para ser missionária. Sim. Pronto. Entretanto, foi a pastora, ela disse, olha, há um seminário, vamos haver um seminário que vai falando sobre isso, aprendeu isso e inscreveu-se para o seminário. Sim. Pronto. Falou à sua mãe, ela adorou a ideia. Não. Não. Não adorou a ideia, pronto. Então, ela diz o quê? Então, quando na altura falei com a minha mãe, ela disse, olha, sabes, vais ter que falar tu com o teu pai, que eu não vou falar dessa situação porque ele não vai aceitar. Pronto. E aquele primeiro amor é, vamos enfrentar o mundo, custa o que custar. Sim. Tá bem, não há problema. Mas o seu pai, era fácil falar com o seu pai ou ele aceitava certas coisas bem, outras coisas não? Ou... Isto de ser missionário, eu sabia que ele não ia aceitar bem. Ok. Porquê? Porque ele sempre o dedicou a vida para ter uma vida boa, para ser alguém, ter uma vida bem sucedida. Ok. E ele já tinha consciência que ele dizia, investi nela e agora, e depois eu sou a filha do pai. Okay. Ele gosta muito, ele não demonstra tanto, mas ele, quando pode proteger, ele protegia-me. E então de repente sai com uma dessas? Uma dessas, ele foi apanhado de surpresa. Pronto. Depois sempre fui muito obediente e os meus pais a dizer que não, eu a dizer que sim. Já era assim um confronto. Exatamente. Estão-lhe a fazer mal, não pode seguir lá. Quer dizer, está sempre a obedecer, está sempre a fazer tudo, agora vem com essas atitudes, senão ele está-lhe a fazer bem. Exatamente. Pronto, então, falou com o pai? Falei com o meu pai, disse, olha pai, precisava de falar. Com a minha mãe já falei no restaurante para... Sim. Só estamos nós dois, com o meu pai falei em casa, olha pai, se calhar a mãe não falou contigo, mas eu quero ser missionária. E o meu pai pensava que era fazer a minha vida, estudava, trabalhava, quando tivesse tempo, então ia ser missionária. Eu disse, não, é trocar tudo. E o meu pai, não. Impensável. Sim. Investis, vieste cá, não foi para ser isto. Tu tens de seguir com o teu curso, falta pouco para acabar. Tu tens quantos anos nessa época? 22. 22? Sim. Okay. E eu disse, não, mas eu não quero mais seguir e o curso não era aquilo que eu queria. E meu pai, não, isto não tens que acabar para ter uma garantia. Ok. Meu pai sempre foi muito das garantias. Das garantias. Então tens uma garantia, acabas o curso, depois faz o que quiser. Eu disse, não. Até lá... Faltava-lhe ainda quanto para acabar o curso? 1 ano. Acho que é por isso que custei ainda mais. Sim. Sim, depois disse, não pai, eu quero mesmo deixar isto tudo. Sim. E o meu pai na altura não entendeu, como qualquer pai, custa um pouco, ele não era crente. Sim, pai. Para digerir uma informação dessa custou-lhe um pouco, então foi mesmo buscar a Deus em primeiro lugar. Sim, e então ele reagiu, pronto, faz o que quiseres, ou se ele disse ou não? Não, disse, ai, tive que fazer isso. E eu disse, não faz mal, eu vou com Deus, vou. Aquela ousadia de novo crente, assim, Deus está comigo, eu não preciso mais nada. Pronto. Então eu disse, não, eu vou seguir mesmo com isso. Depois os meus irmãos viram que a coisa ficou complicada, que depois o meu pai disse, então lá em casa ficou complicada? Ficou, porque ele disse, estás a ver, não educaste bem ela é tão certinha, de repente muda assim. Sim. Começou a pôr um pouco as culpas da minha mãe, porque a minha mãe passou mais tempo connosco do que o meu pai, sempre teve mais presente. Depois os meus irmãos já veem aquilo, tomaram o partido dos meus pais, então era quase a filha adotada lá em casa. Então, a situação já era complicada. Sim, pronto. Quase não falavam comigo, porque por tua causa estamos assim, por tua causa está a haver discussão cá em casa, por tua causa...
há uma maneira de resolver isto tudo. É só continuar com os teus estudos. Pronto. Exatamente. Pronto. Tu és o culpado de tudo isso. Sim. E eu disse não. E depois, quando inscrevi-me para missionar, foi em abril, eu só fui chamada em setembro. Ok. Não foi muito tempo, Sim. mas para mim parecia que tinha sido uma vida. Sim. Porque eu tinha Você que... continuava a ir então à universidade nesta época? Não, já estava nas férias. Fui já estava até nas férias. julho, Sim. que é quando acaba o ano. Sim. Depois fui para a casa dos meus pais, mas até lá estava tudo em aberto. Pronto, quer dizer, nem foi chamada, nem sabia que já ia sair ou não, Sim. ou se ia continuar com estudos ou não, pronto. Sim, porque as matrículas na altura fazia-se em agosto Ok, e só fui chamada em setembro. ok. Então a minha mãe, pensa bem, acho que é melhor ir te inscrever. Dizer, não, eu acredito que você é chamada antes. Minha mãe, se não for, não há problema, resolve-se tudo. Não. Então fui persistente e eu acreditava, porque eu sentia mesmo que Deus estava comigo naquela fase. Foi muito complicado, foi difícil, porque nós sempre fomos muito unidos, eu e os meus irmãos sempre fomos muito unidos. De repente, deixando de falar comigo, deixando de olhar para a minha cara, eu senti-me quase ali a... Sim. Mas sempre levei aquele versículo também, que é amar as pessoas, não são elas. Então foi versículos que me deram muita força, que eu nunca guardei mágoa, Sim. nem ressentimento em relação à situação. Sempre entendi, não são eles, mas não posso voltar também para trás. Já Sim. Deus quer que eu vá, vamos embora. Então, depois foi chamada. Sim. Depois fui chamada em setembro, 8 de setembro de 2004. Foi um sonho. Eu quase ainda me imagino, quando recebi a notícia, parecia uma criança pequenina. Estava lá na igreja, ou ligaram? Estava em casa. Estava em casa? Ligaram, o bispo ligou. Daqui de Portugal, de Sim, Lisboa? Sim. O bispo ligou-me assim, então, foste escolhida, queres vir quando? Eu disse, posso ir já amanhã. Porque lá em casa a coisa não estava bem, então quando... Ainda hoje. 5 minutos, está um tempinho e já estou lá. Exatamente. Eu disse, eu tenho carro, é pegar o carro, meter tudo, que já tinha as malas pré-feitas. Já tinha pré-feitas, já estava tudo assim. Então foi só pegar as malas e foi interessante que naquela altura o meu irmão havia a chamada. Esvaziou-me os pneus do carro. E eu disse assim à minha mãe, não sei como é que os meus pneus estão assim. E a minha mãe não sabia, porque ele não me tinha dito nada. Sim. Só mais tarde é que fica a saber que tinha Só sido mais ele. anos depois. Sim. Quando casei, que ele disse, fui eu que esvaziei os pneus naquele dia que ouvi a conversa. Então eu disse ao bicho, quando posso ir já amanhã, não tem problema. Depois o bicho, então vem domingo, caso os outros missionários foram chamados, eu disse, então foi assim, cheguei cá. Quer dizer, você chegou, então era para ir embora, depois veio o carro que não tinha pneus, e depois? Chamei o reboque, levei à oficina para ver se os pneus estavam furados ou se estavam só vazios. Depois disse, foi alguém que lhe esvaziou os pneus. Então, não desconfiava dos seus irmãos? Não. Não? Não, eu pensei, olha, se calhar foi o calor, porque foi na altura do verão, ou então fui a que estacionei, ou bati o pneu em algum sítio e começou a perder ar. Pronto, logo todas as 4. Sim, né? Foi logo os 4, também achei estranho. Né? Um pouquinho estranho, né? Mas pronto. Sim. Então, aí foi embora. Aí vim-me embora, custou um pouco, porque eles sabiam que eu vinha-me embora e nenhum deles viam se despedir de mim. Eu costumo dizer, parece que eu fugi de casa. Pronto, sim, ninguém quer saber, vou lá, ninguém disse tchau, nem nada, nem um abraço, nem nada. Sim, então quando vi que o meu pai realmente teve a confirmação que eu não ia mudar de ideia, que ele achava que eu havia mudado de ideia, mas ele viu, não, ela não mudou de ideia. E a minha mãe ainda tentou falar comigo, pensa bem, acho que é melhor voltar. Eu disse não. Já quando já estavas aqui? Sim, quando estava a caminho, eu disse não. Então, quando já estavas aqui, o teu pai já aceitou? Não, não aceitou? Só aceitou uns bons anos. Bons anos depois. Então, depois chegou aqui, então, era como você estava a pensar? O que é que você tinha pensado, como é que era? Era mais ou menos como eu tinha pensado, que éramos muito jovens, na altura entramos, ainda foi um bom número de jovens, e eu disse, estou no lugar certo, que eu aprendi mais acerca da palavra de Deus, cresci no caráter, que havia certas coisas que eu era muito impaciente, era tudo para ontem, e comecei a ganhar outras habilidades, outros talentos. Paciência. Sim, paciência, que é algo que eu também não tinha, mais pausada. Então fui crescendo no caráter também, porque ser missionário não é só a parte de conhecer só a Deus, é preciso também nós sermos moldados para podermos ajudar o máximo de pessoas que conseguimos.
Então, foi assim, né? Sim. Então gostou? Estava todo feliz? Sim, gostei, foi um desafio novo, porque na altura a minha mãe não falava comigo, Ok. ninguém falava, então as alturas que mais me gostava, que eu recebi a vir para missionária em setembro, temos a festa de Natal, Ok. logo em dezembro, e a minha mãe não veio, porque a minha mãe depois, entretanto, saiu da igreja. Quando você foi para missionária, ela desistiu da igreja? Exatamente, então tinha aquele pensamento, estás a ver por tua culpa. Por causa da tua culpa, agora a tua mãe não vai à igreja? Exatamente. Nem o teu irmão, a tua irmã? Ninguém. Saiu tudo. Sim. Quer dizer, você não cobrou nem contato com eles porque eles quebraram consigo? Exatamente, sim. Então, nessas Isso demorou quanto tempo? Um ano. Um ano. Um ano. Um ano. Ok. Então, quando havia o Natal, vinham os autocarros do Algarve. Sim. Eu ainda na expectativa. Ela vai estar lá dentro, qualquer Exatamente. coisa volta. Nem que seja para vir me ver. Sim. Mas não aconteceu. Foi isso mais me custou na altura, porque eu pensei, pá, porque é que ela está a reagir assim? Sim, Podia ser mais fácil, mas Sim. não foi. Foi também Deus ajudar-me aqui a moldar mais um pouco. Mais um pouquinho, mais paciência ainda. E não Sim, desistiu. e é interessante que nessa fase Deus colocou no meu coração que é, se cuidares de outras famílias, Deus cuida da tua. Ok. Então agarrei-me nessa palavra, nessa promessa. Então comecei a evangelizar muitos jovens, comecei a evangelizar muitas outras famílias. Depois a minha mãe voltou. Depois os meus irmãos também voltaram. Então fiquei mesmo, Deus não falha. Sim. Se colocamos mesmo Deus em primeiro lugar, Ele... Sim, em vez de vocês se concentrar, não, eu tenho que falar outra vez com a minha família. Exatamente, conquistá-los de novo. Sim. Estava assim, vou dedicar mais a Deus e Deus vai cuidar deles. Não Sim. tem que andar preocupada que... Então, depois, foi a sua caminhada aqui com o missionário, foi como? Você fazia aqui o quê? Então, quando eu vim, fui logo, estive na igreja da Almada, Ok. um mês. Foi a igreja onde tive menos tempo, foi um mês. Depois fui para a Praça de Espanha. Em Almada comecei a aprender sobre pregação, porque falava muito rápido. Ok. Hoje acho que já falava um bocadinho mais devagar. Falava muito rápido, fui ensinar-me sobre a pregação, articular bem as palavras, por causa do francês, às vezes carrega ainda nos R's, para as pessoas poderem me entender. Depois fui para a igreja da Praça de Espanha. Eu ficava aqui de manhã, ajudava nas traduções e na parte da tarde ia para a igreja, para as reuniões de 30 minutos que havia na altura e também fazia consultas pastorais e era líder de GFs. Ok. Sim. Entretanto, depois onde é que entrou o Helder? Entrou? O Helder. O Helder. O Helder. É verdade. Então, Quem? então continua a servir a Deus. Sim. É interessante porque sempre gostei de ter uma família, mas nunca foi algo que eu tive assim muito focada. Não Sim. tenho que casar, tenho que ter uma família, nunca tive assim aquele foco a 100% vou lutar para isto. Então foi em 2019 que eu ajudava no campismo e ele também ajudava no campismo. Já conhecia antes ou não? Só de vista. Não éramos amigos. Não eram amigos, mas eram inimigos? Não. Era nem amigos nem inimigos. Sim. Era ali. Sim. É mais uma pessoa. É mais uma pessoa, só mais uma pessoa, ponto. Mais aí, ponto. Entretanto, o campismo foi um bom campismo, então? Foi, porque o interessante é que os dois já ajudámos no campismo há uns anos. Ok. Eu só em 2019, não sei, que eu disse, olha, está aqui o Helder, bom dia. Eu disse bom dia, ele até estranhou. Então, mas assim, bom dia, tão simpática. O quê? Você não achava que ele era simpático ou não? Não, era eu que lhe disse um bom dia simpático, que geralmente é assim, muito fechada. Ok. Bom dia, tudo bem? Ok. Sim. Então eu disse, olha, bom dia. Assim, Era a tão sorrir. entusiasmada, pensei, epá, O que é ponto. que aconteceu? Sim. E então a gente começamos a conversar, já tinha ideias sobre o que é uma família, sobre a chamada principalmente, que eu sempre dizia desde, olha, toda a pessoa que fores acrescentar, que seja alguém que me chega mais a ti, Sim. não é que me afasta ou que me afaste da minha chamada, porque Sim. se isso acontecer, as coisas não vão correr bem. Então falamos, no primeiro dia falamos logo, olha, eu quero continuar a servir a Deus, não estou com a ideia disto, por isso vamos pôr os pés bem assentes na terra. Sim. Então, Dois buracos. Ok. para entender, porque para estar a começar a conhecer alguém sem conhecer quem é a pessoa, como é que pensa, Sim. não, sempre fui assim muito um pé atrás, outro à frente. Então a gente conversamos no campismo,
em 2019, começámos a conversar, depois ele disse, olha, falas francês? Eu disse, sim, falo francês. Eu disse, eu também falo francês. Ok, está bem. Então depois ele foi para a Suíça, que ele já estava na Suíça, e fomos falando por chamadas, por mensagens, até que ele disse, olha, vamos pedir para namorar. Sim. Fiquei um pouco nervosa. Fica nervosa? É uma decisão séria. Sim, pois não é chegar, olha, eu quero namorar. Sim. É algo importante e tem que saber o que é que se faz. Então fiquei um pouco nervosa, porque ele estava na Suíça, eu estava em Portugal, e disse, meu Deus, como é que isso vai ser? Não quero nem tirar da chamada dele, nem da minha, que seja feita à vontade de Deus. Então fomos mantendo assim, fomos conversando, sempre levei as coisas muito a sério, não muito aquilo que você ensina no livro antes de casar, pôr as emoções fora, para não ser as emoções a falarem, para tomar a decisão correta. Então foi assim que nós nos conhecemos no campismo. Foi assim que aconteceu. E depois então decidiram casar? Sim, depois, olha, pediu-me em casamento. Como que ele pediu em casamento? Esqueci-me de perguntar dele. Como é que ele fez? Olha, primeiro foi pedir aos meus pais. Pediu aos pais? Ok. Então, como é que foi isso? Até ele ligou para os meus pais, eu não sabia. Ligou para os meus pais. O seu pai, entretanto, já estava em paz que estavas aqui ou ainda não? Já. Senão nem tinha sido aceito. Pois não, senão nem pensar. Pronto. E o seu mãe já estava a ir para a igreja outra vez? Sim, já estava. Então foi mais fácil. Então ele já conhecia o Helder ou não? A minha mãe, não. Porque só conheceram o Helder já tinha passado um tempo. Porque eu sempre tentei separar as águas, não misturar as coisas. Então, ele foi lá pedir, então? Então ele ligou para os meus pais a pedir em casamento. O meu pai, ele emocionou-se outra vez e disse, pela segunda vez vão-me levar a minha filha. Outra vez? Pela segunda vez, mas ele disse, se achas que ela é uma mulher para ti, estamos de acordo e... Então ele pediu-me em casamento. E depois, pronto, você depois ainda teve que dizer que sim, né? Ele pediu aos pais, os pais dizeram ok, mas pronto. Ainda teve que pedir-me a mim se queria realmente casar com ele. Sim, entretanto, depois de casar, então? Sim, depois casamos. Depois fui eu para a Suíça, que ele já lá estava, e foi lá ajudar no que é preciso. Sim. Então, como é que é a Suíça? Então, daqui, quer dizer, você viveu nos Camarões, então depois Portugal, agora Suíça. Sim. Suíça é diferente, não é? Sim, a Suíça é diferente porque é um país onde é tudo muito a sério. Ok. Desde a pontualidade, desde os compromissos, diz que sim, é sim, não é dizer sim, depois dizer que não, só se acontecer mesmo algo muito grave. É uma realidade completamente diferente, o sistema é muito diferente, a maneira de funcionar é muito diferente e as pessoas em si são diferentes. As pessoas, claro que estamos rodeados de muitas pessoas estrangeiras, mas o suíço em si é uma pessoa diferente, é mais reservado. Ou, por exemplo, o português é muito de festa, é muito alegre, e o suíço é mais, tenho que ganhar por minha confiança, depois então vou para a festa contigo. Agora, quer dizer, já estava bom que já falava francês, não é? Sim. Isso foi bom. Sim, sim. Não me senti um peixe fora d'água porque já sabia a língua. Estava aqui, bom, já posso falar à vontade. Exato. Não tive que aprender a língua, então foi uma ajuda muito grande. E também, como nós estávamos em igreja diferente, assim ele pode ir para a igreja, eu vou para a igreja. Então, logo desde a nicho, né? Uma ficou numa igreja e outra. Então, E é interessante porque foi algo que eu sempre pedi a Deus. Estamos em igreja separado. Pediu isso a Deus? A caminhada é dizer assim a Deus, olha, caminhada individual, corre o risco de estarmos os dois na mesma igreja, eu se calhar acalmar, abafar-me um bocadinho. Sim. E assim tenho que ir às minhas lutas, tenho que ir à oração, tenho que fazer as minhas coisas. Então, está a gostar de estar lá? Sim, estou. Então, está a gostar de tomar conta da igreja? Sim, eu acho que a coisa que eu mais amo fazer é cuidar das pessoas, estar sempre ali para ajudar, pegar a palavra, dar um bom conselho, que hoje em dia a sociedade precisa cada vez mais. E a Suíça é um país que também precisa muito, apesar de ser um povo muito que sabe a palavra, as igrejas evangélicas reformadas, mas precisam muito da palavra porque as pessoas são muito deprimidas. Os jovens, por exemplo, jovens sofrem muito de depressão, há muito suicídio nos jovens. Por que é que será?
causa da pressão dos estudos. Por exemplo, quem vai à universidade tem que mesmo que estudar, da pressão dos pais, e aquilo acaba por oprimir o jovem. Porque, por exemplo, temos uma jovem que está a estudar para medicina, e a jovem estava toda, os meus pais investiram muito, e eu tenho que estudar, eu tenho que... Então, os jovens acabam por ficar muito depressivos, fecham-se muito. E depois, de vez em quando, vão lá para as festas deles, mas vê-se que os jovens vivem muito fechados, muito oprimidos, por causa da pressão, às vezes, dos pais, dos familiares, ou da própria universidade, da escola. Então e os jovens precisam muito desse acompanhamento, e depois os pais às vezes trabalham muito, não têm tempo aos filhos, depois há conselhos que às vezes os jovens precisam e não têm em casa. Então eles muitas vezes vêm ter comigo ou com o Helder, olha, está a acontecer isso, desabafam, e acho que está a ser algo muito importante para a geração. Sim. Porque faz falta. Quer dizer, acompanhamento que você não teve, né? Que você não quis, porque não quis dar o telefone. Sim, ainda bem que não tem sido fácil, que chegam, dão logo o contacto. Sim. Ainda bem que você está colhendo que não se miou. Sim, ainda bem, sim. Então tem sido mesmo muito gratificante. Vejo mesmo jovens a ser transformados, jovens que tinham problema de ansiedade, não conseguiam estar na igreja, porque era muita gente, eles, sinto-me oprimido, sinto-me ansiosa, que mesmo pós-batismo, não consigo ser batizado porque fico ansioso. E hoje em dia já falam, se peço para dar qualquer coisa já dizem, já trazem outro jovem à igreja. Então essas transformações é algo que alegra o coração. Que vê-se uma mudança, o brilho na cara dos jovens. Querem estar na igreja, não querem, se tiver que ficar na igreja até mais tarde, ficam de coração, e isso é muito bom, porque os outros jovens lá fora veem a diferença neles, e é muito bom mesmo. Sim, muito bom. Entretanto, então foi lá quando é que você conheceu então os seus sogros? Foi na convenção. Na convenção? Sim, que eles vieram cá à convenção, foi em 2020. Foi apresentada? Sim. Que eu não gosto muito da apresentação, sim, foi. Sim, mas pronto. Foi Mas assim, correu bem? Sim. Bom, sim. Quando não conheço, fico calada, então. Fica calada, ri um pouquinho e pronto, já está tudo bem. Sim. Então, é muito bom se missionar. Então, entretanto, você agora já conhece, já sabe qual é o significado da música, as 4 coisas, certo? Exatamente. Sim. Então, depois de ter conhecido Jesus, tive a revelação, e cada vez mais vejo mesmo, há 4 coisas que nós precisamos mesmo de saber. Que salvação não vem por fazer coisas boas. Sim. Não adianta fazermos coisas boas e não temos Jesus. É mesmo convidá-los. Sim, porque você queria ajudar as pessoas, não foi? Estudar, queria fazer coisas boas, na verdade. Sim. Né? Mas, no entanto, queria fazer coisas boas, mas não tinha Jesus. Pois. Ou seja, ia acabar por ter aquele vazio novamente, porque só Jesus é que ocupa aquele lugar no nosso coração. Porque mesmo quando tinha o estudo lá dos seus sonhos, quer dizer, o vazio continuava lá. Exatamente. Então entendi mesmo que Jesus é a pessoa mais importante que nós devemos ter na nossa vida. Ele está connosco em qualquer lugar, em qualquer circunstância, Ele está sempre lá, e eu costumo dizer, Ele tem sempre o telefone ligado para nos atender. E às vezes nós queremos confiar no amigo, no familiar, às vezes a rede falha. Pois, A pessoa telefona e a pessoa não atende. Sim, a pessoa está ocupada, qualquer coisa. Exatamente. Já está a telefone com alguém, está a dormir. Mas Deus tem sempre o telefone ligado para nós. Sim. Se pedimos, se convidá-lo, Ele vem feliz porque Ele foi àquela cruz pela nossa salvação. Então, fala lá uma palavrinha para quem quer ser missionário, ou quem está a estudar e acha que está a sentir este vazio, que no final da conta não é bem isso. Então a minha exortação é, você que quer ser missionário, às vezes nós pensamos demais, mas se Deus colocou esse desejo no teu coração, não desiste, toma a decisão, e Deus vai estar sempre ao teu lado para te ajudar. E esse vazio não é uma festa, se cá você está na universidade, não é uma festa, não é uma noite, vai preencher esse vazio. Só mesmo Jesus vai ocupar aquele lugar e vais sentir-te completo e feliz. É isso mesmo. Muito obrigada, Martina. Então, ficamos aqui com mais uma caminhada. Acho que é muito bom ouvir, né? E a pessoa toma decisões, e Deus está ao nosso lado, e Ele sabe o que é que a pessoa passa,
e no final do conto ele está em controle, né? Estavas primeiro a dizer, ai, não sei porque é que estou aqui em Portugal, porque é que esta coisa toda, não estou a entender. E depois, quando eu tive encontro com Deus, no final, é por isso que eu estou cá, porque no final da conta, Deus está em controle da nossa vida e Ele sabe o que é que Ele está a fazer. Exatamente. Entretanto, a nossa luta muitas vezes é mais contra a vontade de Deus na nossa vida. E quando a pessoa começa a fazer as coisas à maneira de Deus, então a pessoa sente esta paz, Deus está lá e as coisas começam a funcionar e Deus põe tudo nos lugares certos, então é uma coisa maravilhosa. Exatamente. É isso mesmo. Então, foi assim, esta caminhada, até agora, porque ela agora está em Suíça. Nós não sabemos até quando, nós não sabemos o dia de amanhã, porque há mais países que falam francês, pronto. Se ela ainda vai de volta para Para os Camarões. os Camarões, ainda foi lá, voltou? Sim, fui lá de férias em 2017. Ah, ok, pronto. Sim. E gostou de voltar? Sim, gostei. Pronto. Mas pronto, agora está na Suíça, comendo chocolate, pronto. Então pronto, um abraço a todas e até uma próxima.